Bom, a gente vai hoje então falar sobre prevenção contra o câncer, sobre a importância do diagnóstico precoce. Só que na pandemia, por causa do medo de pegar Covid, menos gente tem ido ao médico para fazer a consulta de rotina. Como então detectar a doença? Lembrando também que o sistema de saúde de muitas cidades entrou em colapso, os hospitais chegando à taxa máxima de ocupação de leito, profissionais exaustos, falta de respirador, de oxigênio, tudo isso teve impacto também nas outras áreas da saúde pública. Com base nisso, o Instituto Oncoguia criou o Radar do Câncer. Essa plataforma acessa dados coletados pelo SUS relacionados com o rastreamento, o diagnóstico e o tratamento de pacientes oncológicos. Eles compararam dados de 2019 e de 2020 no período ali entre março e dezembro. A nossa produção destacou algumas coisas que a gente vai comentar, inclusive, com o Dr. Maluf, que já está esperando para conversar com a gente. O número de biópsias realizadas no sistema público de saúde teve queda de quase 40%. Já os exames citopatológicos, o Papa Nicolau, reduziram em mais de 50%. As cirurgias eletivas também diminuíram. O sistema público de saúde fez 22% menos procedimentos em 2020. Mamografias caíram em quase 50% e as colonoscopias em quase 37%. Vale lembrar que os estados e municípios podem atualizar essa base de dados do DataSUS, por isso essas estimativas que a gente mostrou aqui podem sofrer algumas alterações. Bom, como eu disse, a gente vai conversar com o médico oncologista e fundador do Instituto Vencer o Câncer, Fernando Maluf, ele já está ali para conversar com a gente. Doutor, antes de tudo, eu queria agradecer o tempo na sua agenda para falar com a gente sobre esse assunto que é tão importante. Infelizmente, a gente perdeu duas figuras muito importantes no fim de semana, notícias muito tristes. E como a gente viu, na pandemia as pessoas fizeram menos exames. Então, eu queria primeiro conversar com você sobre a pandemia. E vou falar você ou você prefere que eu fale senhor? Bom, Mari, você é minha amiga, então se chamar de senhor, aí eu vou ficar triste. Doutor, eu queria então entender para quem está assistindo a gente como equilibrar. Deixa eu virar um pouquinho aqui para a gente ouvir o doutor. Como equilibrar a preocupação com a pandemia com a preocupação com esses exames preventivos? O que as pessoas têm que entender em relação a isso? Bem-vindo aqui ao Tonight. É um prazer falar com vocês, Gabriela, o canal é de você, Mari. Eu só queria, antes de começar, também desejar meus sentimentos ao prefeito Bruno Covas, no qual eu conheci, a Eva Vilma, no qual foi minha paciente. Eu tive a oportunidade, a honra e o prazer de cuidar dela, infelizmente por pouco tempo, e que era uma pessoa encantadora, né? E também a solidariedade a todas as suas famílias e a todas as famílias das pessoas que perderam as pessoas por câncer ou, eventualmente, na pandemia, um número absolutamente gigantesco de mortes, e a nossa solidariedade como pessoa, cidadão e como médico também. A pandemia, na verdade, ela teve uma série de par-efeitos, né? E um dos par-efeitos mais importantes, são pouco falados, são os efeitos nas outras doenças, né? E, na verdade, o câncer talvez tenha sido, das outras doenças, a doença que mais fortemente foi abalada por causa da pandemia. Para a gente ter uma ideia, a mortalidade no mundo inteiro, não só no Brasil, ela aumentou, dependendo do tipo do câncer, de 20% a 40% do que era em 19 ou 18. Então, em 20 e 21, foram anos onde a mortalidade foi muito maior, tumor por tumor, estadio por estadio. E por que disso? O primeiro motivo é que nós temos, para os 5 tumores mais comuns do corpo humano, exames de rastreamento. São aqueles exames que popularmente a gente fala exames preventivos. Então, para o câncer de intestino, a colonoscopia; para o câncer de mama, o ultrassom e a mamografia; para o câncer de colo de útero, o Papa Nicolau e o próprio exame ginecológico; para o câncer de próstata, o toque retal e o PSA; e para o exame do câncer de pulmão, a tomografia. E na pandemia, o que acontece é que esses exames preventivos, que têm o conceito de alguém que é saudável fazê-lo para identificar alguma coisa absolutamente pequena, incurável e resolvível, as pessoas deixaram de fazer. Então, aí começa o começo dessa história do porquê que as mortes estão aumentando, porque muita gente apareceu nos consultórios médicos por causa dos sintomas de tumores que supostamente, né, deveriam ser diagnosticados pelos exames e não pelos sintomas, numa fase muito mais precoce do que tardia. E a gente percebe isso claramente nos consultórios médicos,
de modo realmente muito importante. A segunda causa é que muitas pessoas em tratamento tiveram seu tratamento modificado, ou por escolha própria, ou por uma questão, como você mencionou, da própria infraestrutura do local. Então, os tratamentos oferecidos contra o câncer muitas vezes foram modificados, muitas vezes de um modo não adequado, e isso, obviamente, causou uma piora dos resultados oncológicos. Então, quando a gente junta a questão do isolamento, que é muito importante, menos talvez para a saúde, mais uma modificação dos tratamentos em quem já tinha o diagnóstico de câncer e passava por um tratamento mais intenso, aí a gente tem realmente casos mais avançados, pessoas piormente tratadas e números de mortalidade muito maiores nesses 2 anos, 21 e 20, comparado com 19.